Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e redação. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Bom, gente, vamos falar hoje sobre um tema que é bastante atual, aconteceu há pouquíssimo tempo, certo? Mas que é bastante importante entrar aqui, né? Porque pode ser que o Enem cobre, se não cobrar esse ano, pode cobrar ano que vem, né? Porque é um tema bastante polêmico, né? E que a gente pode considerar um grande retrocesso aí para nossa legislação, né, para a história do país, que é o retorno, né, dessa famigerada cura gay, né, que é um nome, tá, gente, né, que vem entre aspas, ok? Porque é um nome, é um apelido que se dá para esse tratamento, que na verdade se chama tratamento de reversão sexual, né? O que isso significa, gente? Isso significa que há, há muitos anos, né? É, exatamente há 30 anos não se faz mais isso, há quase 30 anos, desde a década de 90, né? Que pessoas homossexuais serem tratadas, né? Em consultórios psiquiátricos, né? Ou com psicólogos, né? Como se fosse possível reverter, né, essa orientação sexual. Tá? Então, acredita-se que a partir de um tratamento, né, psicológico, psiquiátrico, a pessoa possa deixar de ser o que ela nasceu, né? Então, ela vai deixar de ter atração pelo mesmo sexo e vai passar a ter atração pelo sexo oposto. Que é uma ideia bastante, além de, né, de ser uma ideia bastante discriminatória, né, e complexa, ela é bastante contraditória, né, porque não faz sentido, não é algo, esse é o tipo de coisa que não funciona dessa maneira, ok? Então, por isso, trazer isso de volta, né, 30 anos após, essa ser uma prática, né, que foi exterminada, que foi deixada de lado pela comunidade de psicólogos, pelo grupo, né, que coordena isso, né, essas decisões, ter deixado isso de lado, né, significa que as pessoas pensaram que isso não faria mais sentido, né? Agora, no século XXI, 2017, a gente teve agora um juiz que decidiu, né, lá no Distrito Federal, que decidiu assinar uma liminar, né, baseada num pedido popular, né, gente, que esse tipo de tratamento fosse reinserido, né, nos tratamentos psicológicos. Então, estamos andando para trás, né? Tipo como se a gente pegasse o calendário e fosse realmente retrocedendo 27 anos, né? Em algo que a gente já acreditava ter sido superado, certo? Não que a homofobia tenha sido superada, tá, gente? Isso daí ainda é uma... A prova disso é uma legislação dessa voltar, né? Mas que tivesse sido superado esse tipo de mentalidade, né? Era o que se espera à medida que nós vamos evoluindo, que o tempo vai passando, que os tempos vão mudando, as pessoas vão se abrindo mais né, as diferenças, as pessoas vão compreendendo melhor, né? Entretanto, a gente se deparou com essa surpresa que foi um choque para muita gente, né? Não só para a comunidade LGBT, né? Mas também para as pessoas simpatizantes ou simplesmente para as pessoas que acreditam que a diversidade a gente não tem que discutir isso, né? Que as pessoas são diferentes. Então, por isso a gente decidiu trazer esse tema, né? Por mais que tenha sido muito recente, né? Talvez a prova do Enem já esteja pronta, mas é importante você ter, né, acesso a isso, a essa discussão. E se não for para o Enem, que seja, né, para o seu benefício próprio, porque, né, essas questões são sempre importantes, a gente está salientando, a gente está trazendo à tona, a gente está tentando entender melhor, né, tentando se colocar sempre no lugar do outro, né, e entender essas questões
que dizem respeito a quem nós somos, né? A nossas origens, né? A forma que nós nascemos. Então, a sua orientação sexual está relacionada, né, a quem você é, como você nasceu. E não há ninguém, né? Imagine o oposto. Imagine, né, quem é hétero indo para um consultório para se tornar gay. Você acha que isso é possível? Isso não é possível. Assim como não é possível do outro lado, certo? Então, a gente tem que estar examinando muito bem essa questão e sempre pensando com empatia, né? Com ética e baseado nos direitos humanos, que são questões que o Enem cobra de você, né? Então, entenda esse tema e essa discussão como algo que vai te preparar para não só para falar sobre isso no Enem de maneira, né, ética, mas também para a sua vida, né? Que é importante. Vamos lá. Cura gay. Em setembro deste ano, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, né, assinou uma medida que permite que psicólogos tratem a homossexualidade como doença e ofereçam tratamentos de reversão sexual. Gente, uma coisa muito importante, né? Um termo que, se cair qualquer tema relacionado à homossexualidade, muito importante na nossa escrita, né, para nossa vida também, para a gente falar, né, da maneira correta, é você jamais utilizar homossexualismo, ok? Porque essa terminação, gente, é uma terminação que pode indicar algo de anormal, algo de doentio, que traga aqui uma questão que realmente deveria ser tratada, né? E não é assim, tá? Como a gente fala, por exemplo, sexualidade, né? A gente não fala sexualidade? Esse é um assunto... vamos discutir a sexualidade de jovens lá na escola, né? Sexualidade é um tema. Então, quando a gente fala sexualidade, a gente não fala sexualismo, certo? Então, a homossexualidade, ela também deve ter essa terminação, ok? Homossexualidade, assim como a heterossexualidade, ok? Então, não usaremos homossexualismo, tá? Isso é fator para descontar ponto seu na prova, tá? Inclusive. Então, homossexualidade, ok? Então, gente, né? Temos essa questão posta aqui, né? O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, né, trouxe de novo à tona esse tratamento que tinha sido já né, excluído dos tratamentos, né, que os psicólogos oferecem, ok? Então, a decisão, que se baseia em uma ação popular, chocou grande parte da população brasileira, que considerou a decisão um grave retrocesso para o país, tá? Então, olha só, gente, essa decisão se baseia em uma ação popular. Então, foi uma psicóloga? Foi uma psicóloga, mas é uma decisão que ela se baseia em fundamentalismos, né? Então, provavelmente, né, isso também está associado a questões religiosas, né? A gente tem tido uma barreira muito grande, né, para as decisões que deveriam ser tomadas de maneira, né, laicas no país, né? A gente tem encontrado uma barreira muito grande no Congresso, porque nós temos muitos representantes que estão ali, representantes evangélicos. E quando a gente diz isso, não é uma questão preconceituosa em relação aos evangélicos, gente, não tomem como isso, tá? Mas acontece que quando se coloca, né, a religião antes de uma decisão que ela deveria ser apenas civil e jurídica, né? Então esse se torna um assunto que diz respeito, né, que desrespeita inclusive toda a população, porque a população que não, né, que quer ser que quer que seus problemas sejam tratados de maneira apenas jurídica, né, apenas legislativa, né, e se deparam com essa questão, mesmo que elas não sejam religiosas, que ela não seja da mesma religião da bancada, né,
isso é um desrespeito para com o restante da população, né? Então, se a nossa Constituição diz lá que nós vivemos num Estado laico, né? Isso é um argumento muito importante sempre que a gente for discutir, né, essa barreira que algumas questões encontram no Senado, né? Sempre que formos discutir isso, a gente usa isso, ok, gente? Então é um argumento muito importante, a laicidade, né? Nós vivemos num país que é laico, mas que não é, né? É de mentirinha. Lá na Constituição, na verdade tem várias coisas na Constituição que são de mentirinha hoje em dia, né? Mas lá diz que somos laicos, que vamos respeitar todos os indivíduos, né? Que todos os indivíduos têm os mesmos direitos, certo? Que os outros, independente de cor, religião, de orientação sexual, ok? Só que a gente se depara com essas situações, né? Quando, na verdade, a gente percebe que tem sim, né? Uma diferença na hora de julgar, né? Na hora de representar, uma diferença representativa, dependendo do seu sexo. Se você é mulher e se você é homem, a representatividade que você tem é diferente. Se você é negro ou branco, a representatividade é diferente. E se você é hétero ou gay ou homossexual, né, a representatividade vai ser diferente. Então, essa Constituição que promete, né, direitos iguais para todos, ela está, né, completamente defasada. Ela está simplesmente, né, estamos numa situação inconstitucional. A gente vive, né, graças a essa bancada, né, que toma decisões baseadas em fundamentalismos religiosos e, né, a todo o restante ali do Congresso que também apoia, né, e que se favorece com esse tipo de decisão. Então, são questões que impedem o avanço do país, né, gente? Questões muito importantes. Até mesmo se a gente for pensar na questão religiosa, né, essa empatia aí, né, que a gente vê lá na Bíblia, que Jesus pregou, que os cristãos, né, falam muito sobre essa empatia, né, mas ela também, algumas vezes, ela é seletiva, né, algumas vezes, tá, gente? Então, a questão da homossexualidade é uma dessas, que muitas vezes, né, falta essa caridade, essa empatia para com o irmão que é homossexual, né? Então, uma questão muito importante, né, na nossa história, que a gente não pode deixar de passar por ela, né? Então vamos lá, vamos entender. Ó, essa daqui foi uma das manifestações, né, resultado dessa decisão, né? Isso aqui foi em São Paulo, na Paulista. Isso causou realmente foi um choque, não só para a comunidade gay, né? Para as pessoas que acreditam que somos todos iguais, né? Isso foi um choque muito grande, né? E um retrocesso, uma coisa preocupante mesmo, que causa um pouco de medo, né? Até. Então, olha, não vem com cura que eu não tô doente, né? Isso não é doença. Isso deixou de ser doença há muitos anos. Aliás, nunca foi, né? Deixou de ser tratado como doença há muitos anos, tá? Então, olha só. É o País, né? O É o País colocou homofobia, cura gay. O que de fato disse o juiz que causou uma onda de indignação? Juiz Valdemar Cláudio de Carvalho abre brecha para que psicólogos ofereçam tratamento. Olha só. Ainda, né, do É o País, olha, 20 de setembro de 2017. Uma polêmica decisão judicial causou nesta segunda-feira uma onda de indignação e de memes, né? Sempre, né, gente? Memes sobram aí nas redes sociais. No último dia 15, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu uma liminar que, na prática, torna legalmente possível que psicólogos ofereçam pseudoterapias de reversão sexual, popularmente chamadas de cura gay. Então, olha só, é popularmente, tá? Então, quando você for colocar na sua redação, cura gay, sempre entre aspas, ou popularmente chamado de cura gay. Mas olha só, o nome, na verdade, é reversão sexual. E por que pseudoterapias? Olha só, isso já mostra um posicionamento do jornal, né?
Pseudo, porque não é, porque não funciona, porque isso não existe, ok? Então, a gente pode usar, né? Dependendo do seu posicionamento, você pode usar já, né? Deixa claro lá que você acha isso uma pseudoterapia, que isso é balela, não funciona, ok? Não é assim que se lida com a situação, tá? Olha só, aqui temos uma charge de Latouche, né? Olha só, temos aí o martelo do juiz, né? Que tomou essa decisão, o bastão, né? Da sociedade, que é, né? Afinal de contas, é uma liminar baseada num pedido popular, certo? Então, nós temos essa pessoa que está aí, coitada, oprimida pelas duas coisas. E ele diz, a doença é a homofobia, né? Então, a questão toda, o que dita, né, isso tudo que tem acontecido, né, essa decisão do juiz, essa liminar, é exatamente uma decisão baseada em homofobia, né? A partir de que a população que pede isso, né, ela tem um comportamento homofóbico, ela está se mostrando homofóbica, né? Se ela não consegue entender, né, a diferença entre orientação sexual e doença, se ela não consegue entender que nós seres humanos somos diferentes, né, que nós não precisamos ser todos iguais, não precisamos, né, estar todos seguindo a mesma linha de pensamento, né? Isso é homofobia, isso é intolerância, né, gente? Então aqui isso mostra exatamente essa questão que é por parte da sociedade, né? E o acato de um juiz em relação a uma questão dessas demonstra que nem a justiça, você não pode contar nem com a justiça, né? Então é uma questão bastante importante da gente pensar, né? O que motiva as pessoas a esse tipo de decisão, né? E essa pessoa oprimida entre essas duas, né? Esses dois ataques, né? Sendo que ela quer apenas viver a vida dela e ser ela mesma, sem problemas, né? É uma coisa muito importante para a gente pensar em relação a essa questão da comunidade LGBT, né, gente? São pessoas que querem apenas ser, elas querem ser o que elas são, né? Assim como eu quero ser o que eu sou, assim como você quer ser o que você é, sem que ninguém te diga que ser o que você é errado, né? É muito simples. Deveria ser, né? Vamos lá. Olha só. Cura gay. Conselho de Psicologia recorre da decisão que liberou o tratamento da homossexualidade. Gente, olha, eu fico muito feliz, assim, em relação a essa notícia, porque a resposta da comunidade de psicologia, né, como os psicólogos responderam, a maior parte desses psicólogos, né, como o Conselho, né, Federal de Psicologia, como ele respondeu, ele foi completamente contra. Então, olha, é uma questão que ela não tem um apoio nem dos psicólogos, né, então quem foi essa psicóloga? Quem é essa pessoa que escreveu esse pedido, né? Quem são essas pessoas que estão apoiando isso, né? Então é uma questão muito importante para a gente pensar. Se nem os psicólogos, se nem o Conselho Federal de Psicologia, né, aprova, né, ou acha uma boa ideia que haja esse retorno, esse retrocesso, né? Porque quem é né? Por que um juiz baseado nessas outras pessoas em uma psicóloga ou meia dúzia de psicólogos pode achar que tem o direito de passar por cima de tudo isso, né? De todas essas pessoas, de todas esses outros psicólogos que são contra, né? Então é uma questão pra gente pensar, né? O que guia, né, esse tipo de decisão, certo? E como uma decisão dessa pode passar por cima de uma maioria, né? Se a maior parte dos psicólogos discorda, como, né, isso pode acontecer, certo? Então, decisão provisória emitida pela Justiça Federal é de 15 de setembro e acata o pedido de 3 psicólogos que acreditam. Então, olha só, gente, são 3 psicólogos versus o Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, né?
um caso muito importante para a gente pensar como que isso se dá, como que algo pode acontecer assim no país, né? É provisório, né, gente? É óbvio. Mas só a entrada de um pedido desse já é muito ultrajante, né? Vamos dizer assim. O Conselho teve o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, olha só, a OAB também apoia, que é um número grande, né? Que se pôs contra o juiz que deu essa decisão, né? Então, a OAB, né, também se colocou contra, tá? Ó, vamos ver, essa é do Estadão, né? Política. Na audiência de justificativa prévia para a análise do pedido de liminar, o Conselho Federal de Psicologia se posicionou contrário à ação, apresentando evidências jurídicas, científicas e técnicas que refutavam o pedido da liminar. O que é refutar? Que é desconsiderável, que batiam de frente, né? Os representantes do CFP, né, que é o conselho, destacaram que a homossexualidade não é considerada patologia, né, doença. Não é considerada patologia segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Então, se a OMS não considera isso uma patologia, por que 3 psicólogos podem considerar? Né? Entendimento reconhecido internacionalmente. Então, olhem isso, gente. Internacionalmente, né, há um consenso de que não é mais, de que nunca foi uma doença, né? Deixou de ser lá nos livros de psicologia, mas nunca foi uma doença. Então há um consenso em relação a isso internacionalmente, né? E o Brasil vem e faz um negócio desse, né, gente? É triste de ver uma coisa dessa. Também alertam que as terapias de reversão sexual não têm resolutividade. Então, olha só. Terapias de reversão sexual não têm resolutividade, o que é óbvio, né? Não resolve o caso, não resolve. Como apontam estudos feitos pelas comunidades científicas nacional e internacional, além de provocarem sequelas e agravos ao sofrimento psíquico. Então, gente, se ser submetido a um tratamento, certo? Para uma doença que não existe, você está fazendo aquela pessoa sofrer, você está cavando uma ferida ali, porque ela nunca vai se sentir acolhida, ela nunca vai se sentir num lugar dela, ela vai se sentir deslocada, que ela está fazendo algo de errado. Então, isso é inadmissível, né? Você tirar a autonomia de uma pessoa dessa maneira, né? Você dizer que aquilo, a forma como ela leva a vida, é uma forma doentia de levar a vida, né? Então, é algo muito sério, gente. Esse assunto realmente, assim, se o Enem decidisse mudar a redação deles de última hora, quando saiu isso, assim, eu daria toda a razão para eles, porque realmente é um tema muito sério, que a gente precisa estar muito ligado para isso, porque é muito absurdo, né? Então, olha só. O CFP lembrou ainda os impactos positivos da resolução de 99, né? Que a resolução de 99 produz no enfrentamento aos preconceitos e na proteção dos direitos. Então, a partir de 99, gente, deixou de ser considerado mesmo, né, uma doença. Olha, isso faz pouco tempo, né? Então, assim, na verdade, deixou de ser considerado uma doença em 90 e deixou de ser tratado em 99, né? Então, olha só, e isso produz o quê? Um enfrentamento aos preconceitos. Então, desde que essa resolução, né, acabando com isso, né, isso é uma besteira, foi assumida, né, foi assinada, foi instituída, desde que isso aconteceu, isso aumentou, né, a autoafirmação desse grupo, certo? Diminui essa questão da violência, porque uma vez que você
utiliza esse argumento, gente, você reforça o argumento do agressor, você reforça o argumento, né, daquele que acha que pode matar por questão de fé, daquele que pode matar por questão de correção, né, correção moral. Então, esse tipo de questão, essa correção moral, né, ela se baseia completamente num pensamento desse, né, de acreditar que é uma doença. Então, isso só vai reforçar o ódio e a violência, tá, gente? Então, olha só. Então, isso ajudou, né, na proteção dos direitos da população LGBT no contexto social brasileiro, que apresenta altos índices de violência e mortes por LGBTfobia. Demonstrou também que não há qualquer cerceamento da liberdade profissional e de pesquisas na área de sexualidade decorrentes do pressuposto da resolução. Gente, então, deixar de ser tratado em consultório não significa que psiquiatras, psicólogos que trabalham com ciência, né, possam fazer estudos sobre a questão, né, sobre a homossexualidade, estudos diversos, tá, gente? A gente tá falando de um universo de estudos aí. Mas, por exemplo, a respeito que hoje em dia já se tem certeza de que, né, a homossexualidade ela é inerente, é uma coisa que você nasce com ela, né? Você nasceu desse jeito, certo? Assim como quem nasceu hétero, né? Isso não é algo que você adquire ao longo da sua vida, certo? Então, isso foram questões que foram, né, pesquisadas. Então, a pesquisa, ela pode existir, né? Então, essa decisão de deixar de tratar no consultório não impede avanços científicos e tecnológicos em relação ao tema, ok? Então, essa não é a questão. Exatamente por isso que os psicólogos acreditam, né, eles são contra essa resolução, tá? Essa nova resolução aí desse juiz. Essa é carta capital, tá, gente? 20/9/2017. Olha só. Desta medida judicial nascem reflexões importantíssimas para justificar a bizarrice, né, e a absurdez da decisão. Então, é bizarra e é absurda. Muitas já amplamente divulgadas na mídia desde sua publicidade. Então, a reação da mídia foi imediata. Caiu essa bomba, todo mundo caiu em cima desse juiz, com razão. Então, olha só. Das quais podemos destacar, né? O tratamento de cura gay é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde 99. Então, olha só. Na verdade, em 99, gente, foi proibido, ok? Acabou. Não se pode mais fazer isso. É uma prática proibida. A homossexualidade não é considerada patologia pela Organização Mundial de Saúde desde o final dos anos 90. Então, as datas que você vai utilizar são essas, se cair um tema desse, certo? Eles vão trazer as datas lá, provavelmente. Mas, em 1990, deixou de ser considerado doença. Mas acredito que, ainda assim, o pseudo-tratamento de reversão continuou sendo feito, certo? Só que em 99 isso acabou, isso foi proibido. Ó, quem fizer isso daí vai tá se complicando, então não pode. Tá? Então foi proibido. Estas terapias não têm eficácia comprovada nos casos em que a pessoa opta pelo tratamento, quiçá os forçados a essa condição. Então, gente, nem vamos supor que alguém, né, um homossexual, por questões, né, que a gente sabe giram em torno não dele, mas da sociedade em que ele vive, né, de como ele é enxergado, de como ele é reprimido, né, de como ele nasceu, né, ouvindo que isso era errado, cresceu ouvindo que isso era errado. A gente sabe que, né, para se considerar doente se considerar doente é um fruto de toda essa sociedade, de toda essa opressão que o gay sofre desde que ele, né, muitas vezes desde criança, quando ele nem descobriu ainda. Aí já tem alguém apontando, falando que é errado, que não, pare de desmunhecar, essas coisas, né? Então, assim, são questões que a sociedade constrói essa doença, infelizmente. Então, aqueles que procuram tratamento se achando doente, graças a essa construção, que não foi ele que construiu, né,
Nesses casos, nunca funcionou. Imagine, né? Olha, quiçá os forçados, aqueles que a família forçam a essa condição, né? Tampouco a resolutividade da chamada doença, aspas, tratamento, pode provocar sequelas e agravamentos ao sofrimento psíquico. Não tem embasamento científico e, bem como evidenciado pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT, envolvem tremendo retrocesso social. Então, gente, só há malefícios, né? Então, esse tratamento para a cura dessa doença, né, ela só aumenta o sofrimento dessa pessoa, que vai, mais uma vez, né, se sentir deslocada da sociedade, sentir que a sociedade não a aceita, né? Algo com que as pessoas não têm que conviver desde os anos 90, olha só. Então, trazer isso hoje em dia, de novo, depois de tanta luta, de tantas conquistas, né, que a comunidade LGBT vem alcançando ao longo dos anos e vem suando para conseguir tantas outras que estão aí, né, se arrastando, tipo a homofobia ser considerada crime, por exemplo, né? Então, essa questão que vem se arrastando, né, há anos, isso só piora, né? Então, isso só piora a condição psíquica dessa pessoa, que ela vai passar a não se aceitar, né? E isso só piora a intolerância, porque as pessoas vão acreditar, ah, não, depois que agora que é doença mesmo, vou matar, vou bater, né? E a gente sabe que é assim que funciona, né, gente? Vou exorcizar, né? Infelizmente, nós vivemos nessa sociedade. Folha de São Paulo, 21/9, então foi bem perto, né? Essas notícias são bem próximas de quando aconteceu. A liminar atendeu em parte a ação popular impetrada, né, que é proposta, né, por um grupo de psicólogos que pedia a derrubada total de uma resolução de 1999, pela qual o Conselho veta esse tipo de tratamento. Uma das signatárias da ação é a psicóloga Rosângela Alves Justino, que processou o colegiado do CRP por conta de censura profissional imposta a ela por oferecer a terapia a seus pacientes. Então, olha só, já estava proibida a terapia desde 99, certo? Essa terapia, para quem continuava exercendo, era considerado um desvio, né, da sua de carreira, né? Você estava descumprindo uma lei, diria até talvez um crime, né? Então, olha só, e ela processou, né, o colegiado, né, que censurou ela permanecer fazendo cura gay, né, o tratamento de reversão, mesmo depois da proibição. Então, essa psicóloga, né, ela vem aplicando esse pseudotratamento, mesmo depois dele ser proibido, certo? E ainda por cima ela é a autora da ação, né? Então, gente, isso é uma questão muito complicada, uma questão que provavelmente é uma questão dessa psicóloga, né? É um probleminha dela, assim, muito sério. Na nota, Carvalho afirma que seu despacho em nenhum momento tratou a homossexualidade como doença. Em nenhum momento esse magistrado considerou ser a homossexualidade uma doença ou qualquer tipo de transtorno psíquico passível de tratamento. Diz ele, para quem a interpretação e a propagação de sua decisão foram equivocadas. Então o juiz aqui, né, essa é a fala do juiz aqui, que assinou, né, que despachou esse pedido, né? Então diz ele que ele não acha não, e ele acha que foi muito exagerado essa reação que as pessoas tiveram, porque ele permitiu que esse tipo de tratamento, pseudotratamento, retornasse, né, gente? Então, vamos combinar que esse juiz aí também, ele não tá entendendo muito bem qual é a função dele, o papel dele nisso tudo, né? A importância de uma assinatura dele, né? O que isso pode acarretar, né? Se ele acha que isso foi exagerado, é porque ele não pensou muito bem nessa decisão, ok? Então, isso mostra também um despreparo do profissional aqui, né, gente? Muito complicado. Bom, então vamos lá.
Essa foi a introdução que eu desenvolvi, né, gente? A introdução que eu desenvolvi apenas contra a cura gay, ok? Eu acredito que o Enem, quando ele cobra para você que você seja ético, que você defenda, que você respeite os direitos humanos, não faria sentido eu escrever uma introdução a favor da cura gay, tá? Mas, se o Enem colocar essa possibilidade para você, né, eu peço apenas que você seja bastante cauteloso com a argumentação que você vai utilizar, como que você vai defender esse ponto de vista sem atacar essas pessoas, tá, gente? Porque aí você estaria infringindo mesmo, né, essa questão de direitos humanos, tá? Mas vamos lá, a introdução que eu preparei aqui pra gente. Estando no século XXI e em um Estado que, consoante sua Constituição, denomina-se laico, acredita-se livre de retrocessos baseados em fundamentalismos. O contrário, no entanto, verifica-se no Brasil. O país acaba de retroceder 30 anos em detrimento de uma medida que permite tratar a homossexualidade no consultório. Então, olha só, gente, né? Em detrimento de uma medida que permite tratar a homossexualidade no consultório. Então, eu começo esse texto fazendo uma contextualização histórica. A gente está no século XXI, certo? Eu falo sobre a Constituição brasileira, né? A Constituição denominar esse país um país laico que não pode ser guiado por questões religiosas, certo? Entretanto, né, esse retrocesso específico, ele é baseado em fundamentalismos, né? Fundamentalismo já está relacionado a fundamentalismo religioso, tá, gente? A liminar que, obviamente, encontrou grande resistência na comunidade LGBT, também chocou parte da população brasileira e vai de encontro ao que defende o Conselho Federal de Psicologia, que se recusa a apoiar o retorno do tratamento de reversão sexual. Então, vamos lá, como a gente falaria aqui? Primeiro, eu falo da comunidade LGBT. Então, a primeira coisa que a gente faria é um parágrafo aqui, né, dizendo sobre a repercussão desse fato na comunidade, né, os protestos, certo? Você pode falar sobre a luta da comunidade durante todos esses anos, certo? E o que perdas de direitos, né, uma ação como essa pode trazer, né? Então, começa falando sobre a comunidade, que é, né, a parte mais importante aqui desse texto, fala da comunidade LGBT, das lutas e do que isso significaria, né, de como isso retrocederia, né, nas lutas deles, nas coisas que eles têm conseguido, né, ao longo dos anos. Da população, você pode, né, contrapor aqui a população que é, por exemplo, responsável, né, por um pedido desses. Então, você pode contrapor, né, aqui a população que acredita e que defende a diversidade, né, que nós somos pessoas diferentes, que nós temos que respeitar as diferenças, né. Pode opor a população que é preconceituosa, né, que comete crime de ódio contra a comunidade gay. Então, você pode opor esses dois pontos da sociedade num segundo parágrafo, por exemplo. E no terceiro, você pode vir falando sobre quais pontos que o Conselho Federal de Psicologia levantou como problemáticos nessa questão. São milhares de pontos, né? São vários pontos. Então, você vem falando um pouco sobre o respaldo, né, científico que falta nessa questão, né? Então, essa decisão desse juiz, ela é completamente negada por todo um conselho, né? Então, você pode falar sobre isso. E num momento, né, de uma proposta interventiva, você pode falar sobre a união de todos esses fatores, né? Que a comunidade tem que estar unida com a população e com esse conselho, né? Para tentar reverter essa legislação, né? A pressão, provavelmente, né, dessa população, que eu acredito que seja a maioria, se unir todo mundo, né? A pressão dessa população pode fazer com que essa medida, né, seja esquecida, seja realmente que, de novo,
isso possa ser proibido nos consultórios, né, de psicólogos e psiquiatras, ok? Bom, é isso, espero que tenha ajudado. A gente fica por aqui.